Amém, igreja? Amém. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor, nessa noite. Fica conosco. Senhor Deus, nos desperta acerca da tua palavra, abre a nossa mente, nosso entendimento, manifesta, Senhor, o teu poder. Senhor, venha, meu Pai, esclarecer a nossa mente, nosso entendimento acerca da tua palavra. Fica conosco, Senhor, do começo ao final desse ensinamento, que nós te pedimos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Maravilha. Sei que nós somos estudantes, preparamos. Enfim, pelo capítulo 27 afora. Pelo que me consta, Jó, livro de Jó, capítulo 47. 27. O livro de Jó, ele nos convida a refletir sobre perguntas difíceis, né, acerca da causa do sofrimento, né, acerca de direcionar a gente a crer em Deus mesmo nos momentos difíceis, em crer em Deus mesmo quando todas as circunstâncias dizem que não. Nós vemos, né, os amigos de Jó olhando para ele, né, e questionando aquele momento, sem entender aquele momento. Nós vimos a esposa, né, sem compreender aquele momento que Jó vinha passando. Nós vemos todas as circunstâncias dizendo para Jó que Deus não estava com ele. Todas as circunstâncias diziam isso. A leitura da vida de Jó é de que Deus não estava com ele, até porque o pensamento da época, né, dentro de um pensamento, um contexto judaico-cristão, qual que era? Se Deus está na vida do homem, o homem tem que prosperar. Se Deus está na vida do homem, tem que ser árvore frutífera. Se Deus está na vida do homem, seus filhos têm que ser bem-sucedidos. Se Deus está na vida do homem, a doença não vai encostar nele. Se Deus está na vida do homem, a prosperidade não vai se apartar dele. Ok? Esse era o pensamento da época. Então, a leitura da vida de Jó para qualquer um que olhasse para Jó, iria interpretar dessa forma, de que Deus não estava com Jó, ou que Deus estava muito irado com Jó acerca de alguma coisa, de que o pecado de Jó era terrível a tal forma de que Deus queria expressar para ele a sua ira, tá certo? Então essa era a leitura da vida de Jó. Por isso que os amigos chegam daquela forma, no contexto de quem queria ajudar ele, dizer, meu, confessa logo esse pecado, se conserta com Deus, quem sabe Deus se arrependa desse mal que ele trouxe. Essa era a ideia dos amigos, entendeu? Quem sabe, né, Deus te perdoe se você confessar com a sua boca, se você buscar arrependimento, Deus vai te perdoar, né? E pode ser que ele alivie a mão aí sobre a sua vida. Então, de fato, né, tudo que os amigos estavam buscando naquele momento era trazer um consolo, um conforto para Jó, como quem dizia assim, ó, há esperança para você. Se Deus olhar para você e enxergar arrependimento, pode ser que ele pare de te castigar. É isso que os amigos estão dizendo para ele, tá certo? Aqui já pelo capítulo 27 aí, onde nós estamos no momento, tá certo? Nós começamos a entender, né, a justiça de Jó, e que Jó verdadeiramente era um homem justo. Então, como pode um homem justo agora partilhar um sofrimento desse? Quase ninguém está entendendo o que está acontecendo aqui. Se você pegasse um profeta aqui, talvez não entendesse. Se você pegasse um sacerdote aqui, né, se fosse o caso da época, os conceitos seriam os mesmos, tá certo? Também não entenderia a situação que Jó estava vivenciando ali. E já fica a direção para nós. Nem sempre as pessoas que estão conosco ao nosso redor vão entender o processo de Deus na nossa vida, o momento que nós estamos vivendo e o que Deus está fazendo. Porque entenda uma coisa, Deus nunca explica para a gente antes o que Ele vai fazer depois. Não. Deus sempre explica depois. O que Ele fez, Ele descomplica. Ele explica por que Ele permitiu. Ele explica por que aconteceu. Depois Deus mostra. E por que Ele não fala antes? Para a gente não atrapalhar e para que o inimigo não tenha um contra-ataque preparado. Porque se Deus vem e revela o que Ele vai fazer, Ele dá estratégia, dá tempo para o inimigo preparar uma estratégia para tentar atrapalhar o impedido. Mas aquilo que nem o inimigo está entendendo o que está acontecendo, como é que ele vai atrapalhar? Se nem o diabo está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, como
que ele vai atrapalhar. Para ele, Deus está castigando. Para ele, Deus está trazendo um peso. Para ele, Deus está muito bravo com você. Daqui a pouco Deus vem e vira o jogo. Daqui a pouco Deus vem e abençoa. Daqui a pouco Deus vem e faz um milagre. E aí? Não é meio doido o negócio? Mas aí, olhando pela ótica de Deus, a gente começa a entender o porquê que primeiro Deus complica, e depois Ele explica, para que nem nós mesmos, né, pudéssemos atrapalhar. Agora você imagina só, né? Você imagina só, Sara agora olhando, né, e vendo, ouvindo Deus falar com Abraão que ele teria que sacrificar o menino. Você imagina só a ideia na cabeça de uma mãe ouvir um negócio desse. Você imagina só, né, a família de Jacó, né, olhando agora e sabendo que ele ia passar todo aquele tempo longe. Talvez a mãe teria impedido. Você vê como que ela amava ele, toda a trama que ela faz para ele poder receber a bênção no lugar do seu irmão. Então ela imaginou que ele ia passar uns dias fora, até para a saída do seu irmão. Ele vai passar uma semana lá na casa do tio, depois ele volta. Ele vai passar uns 15 dias lá, o irmão vai perdoar ele e está tudo certo, ele volta para casa. Mas não, Jacó vai e passa, né, parte da sua juventude, a sua maioridade. Jacó fica mais de 20 anos lá, né, na terra, porque ele fica 7, mas ele trabalha mais 7, 14. Depois ele continua trabalhando. Eita glória! Vai chutar os bateristas aparecendo lá. Eita, hoje é forte, hein? Meu Deus! Eita glória! Então, olha só como que Deus faz, né? Deus, agora se Deus fala o que ele vai fazer, talvez nem Jacó tinha corrido. Fala, não, vou ficar por aqui mesmo. Vou enfrentar uma luta dessa. Aqui eu enganei, lá eu vou ser enganado. Aqui eu passei por essa situação, lá eu vou passar o dobro. Vou ficar por aqui mesmo. Por fim das contas, vai ser melhor ficar aqui. Você imagina só, né, a situação de quando Deus unge Davi. Se Davi soubesse que iria passar por toda aquela perseguição de Saul, fala a verdade, você acha que ele ia querer saber de trono? Você acha que ele ia querer saber de ir para a casa de Saul? Fala, você está maluco, deixa eu aqui mesmo, eu gosto de tomar conta de ovelha, eu nunca tive presunção de ser rei, eu gosto do que eu estou fazendo, me deixa aqui, está confortável para mim, está tudo bem aqui. Mas qual que é a proposta? Ser rei. Mas ninguém falou que pelo meio do caminho ele iria ser perseguido, ele iria ser traído. O próprio filho se levantaria contra ele. Rapaz, você imagina só, Deus botando o plano na mesa assim, e Davi fala, não, deixa para lá, deixa quieto esse negócio aí. Vou continuar tomando conta do ovelha. Mãe? Você entende? Então por isso que muitas das vezes Deus não abre um jogo para nós. Muitas das vezes Deus não esclarece logo de cara o que Ele vai fazer. É por isso que é importante para nós continuar confiando, continuar crendo. É por isso que o próprio Davi, depois lá pelo Salmo 37, ele vai ensinar para nós assim, ó, deleita no Senhor, descansa nele, confia no Senhor. O plano dele é perfeito. Mas ele está falando agora depois que ele já vivenciou tudo isso e Deus provou para ele a fidelidade. Deus provou para ele o quanto Deus era fiel, ele mesmo passando por todas aquelas situações. Está vendo? Então agora ele testemunha e fala, não, pode confiar, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele falar, ele vai cumprir. A circunstância pelo meio do caminho é o que a gente não entende. E aí que entra a parte da fé e da confiança em Deus naquilo que Ele pode fazer. Tá certo? Capítulo 27. Capítulo 27 aqui, Jó ele entende de que tudo aquilo que ele viveu foi fruto de uma permissão de Deus. Ele começa a aceitar a ideia de que realmente houve uma permissão de Deus para tudo que aconteceu. E prosseguindo Jó em sua parábola diz, vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha. Não foi o diabo que fez isso, foi o próprio Deus. O inimigo não tem poder sobre a minha vida. Vocês estão olhando e estão me acusando, dizendo que o diabo está fazendo algo na minha vida. O diabo não tem parte nisso. Foi Deus que permitiu, porque o diabo passou aqui antes. E ele me tentou. Ele tentou fazer eu pecar, ele tentou fazer eu transgredir, ele tentou fazer eu desistir de Deus, ele tentou fazer eu me afastar, e ele não conseguiu.
Então agora, com toda essa circunstância que me sobreveio, só tem uma resposta: foi Deus. Ele entende que Deus é tão poderoso, mas tão poderoso que Deus poderia trazer tanto bem quanto mal. Porque o mal de Deus é bom, você entende isso? O mal de Deus não é de um caráter ruim, ou de algo que tem uma finalidade para o mal, mas quer dizer de uma situação não tão boa. Não sei se você vai conseguir entender isso. O mal de Deus não é para matar. O mal de Deus às vezes é para te separar, para te preservar, para te tirar de circunstâncias, ou para que o nome do Senhor fosse glorificado. Vamos lembrar dos discípulos? Quem pecou? Por que nasceu? Não, nasceu assim para que a glória. Olha o mal aí. O mal para o bem. Como assim? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Aquele moço que sofreu a vida toda sendo desprezado, sendo olhado como cego, sendo deixado de canto, agora é visitado por pessoas importantes. Agora é levado para dar palestra. Quem foi que te curou? A gente vai sentar aqui, a gente quer ouvir você falar agora. Antes a gente passava na rua e não queria passar perto de você, a gente não olhava na sua cara. Agora a gente vai sentar para ouvir você falar. Quem foi que te curou? Está entendendo? Então, o mal permissível por Deus, o mal que Deus às vezes traz sobre nós, é um mal com uma finalidade boa. Lá no fim a gente vai entender que aquele mal não foi para nos destruir, não foi para nos matar, não foi de fato para nos envergonhar. Às vezes foi um tempo de esconderijo, foi um tempo de deixar a gente no anônimo. Não tem explicação melhor do que a de José. Olha o mal aí. Eu te amo, José, eu te amo, eu gosto da sua vida, você é um cara 10 para mim, mas você vai ficar aí uns 15 anos esquecido na cadeia. Por que se Deus me ama? Por que se Deus aprovou o meu ministério? Por que se Deus aprovou a minha chamada? Por que se eu sou escolhido de Deus? Porque se você chega no Egito como alguém grande, eles vão querer te matar, eles vão querer te fazer de escravo, eles vão querer a sua cabeça. Agora você chega como escravo, ninguém vai dar importância para você, mas na hora que eu precisar de um governador, eu mostro que você é um governante. Está entendendo? Tem crente que às vezes fica maluco com Deus quando chega nos lugares, às vezes não é reconhecido com a importância que tem, não é reconhecido com o potencial que tem, não é reconhecido com a sabedoria que Deus deu. Porque esse lugar não é lugar para. Porque aqui, será? Ou será que você está passando um tempo escondido? Ou será que é momento de Deus te esconder? É momento de ninguém perceber quem é você, para ninguém querer a sua cabeça? Porque no momento certo, no momento oportuno, Deus te tira no anonimato e coloca onde que Ele quer. Deus move as pedras, Deus move as pessoas, Deus move os lugares, Deus muda os ambientes. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Deus não precisa que as pessoas olhem para nós e enxerguem a gente grande, enxerguem a gente chique. Não, Deus não tem problema com isso não. As pessoas podem enxergar a gente pequeno, não tem problema. Mas quando Deus quiser te fazer crescer, não vai dar para ninguém fazer de conta que não está te vendo. Não vai dar para ninguém fazer de conta que não está vendo Deus na sua vida. Não vai dar para fazer de conta de que Deus não é contigo. Não vai dar. Por quê? Porque o que Deus vai fazer é tão certo e tão grande que vai ser difícil de passar despercebido. Ou melhor, vai ser impossível de passar despercebido aos olhos de alguém. Porque quando Deus decide fazer, Ele simplesmente faz. Ele não precisa de autorização de ninguém. Deus não precisa que ninguém concorde com o que Ele está fazendo ou com o que Ele vai fazer, porque Ele já é Deus, o voto de eminência é dele. Todo mundo pode votar não, se Deus votar assim, é assim, porque Deus não tem nada a ver com a maioria, Ele é Deus. Diversas vezes nós vamos ver a Bíblia mostrando a maioria no erro, a maioria errada, a maioria indo por caminhos tortuosos. Na maioria das vezes a Bíblia vai apresentar isso para nós. Então Deus sempre vai vir para fazer a diferença. Então é isso que Jó está entendendo agora, falando, não, o diabo não tem essa legalidade toda na minha vida não. O que eu estou passando é fruto de uma permissão de Deus. Mas enquanto houver fôlego na minha vida, eu vou buscar o Senhor, e os meus lábios não falarão iniquidade. Você vai continuar lendo aí, e é isso que ele vai falar: longe de mim que eu vos justifique, até que se explique, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Eu vou continuar falando a verdade. Aleluia. Eu vou insistir naquilo
aquilo que Deus determinou para mim. Tá certo? E aí ele continua, né, colocando a sua integridade, colocando a sua situação diante dos homens. No verso 24 do capítulo 28, no capítulo 28, no verso 24, lembra que eu falei na outra aula que Jó está vivendo um tempo à frente do seu tempo? Olha o verso 24 do versículo do capítulo 28. Porque ele vê as extremidades da terra e tudo o que há debaixo dos... Tem um capítulo que nasceu a partir desse versículo de Jó. Davi aprendeu com a história de Jó. Você tem noção? Você abre o Salmo 139, o que o salmista está dizendo? Para onde fugirei da sua presença? Para onde correrei do Todo-Poderoso? Se eu subir no mais alto dos céus, ele aí está. Se eu descer no mais profundo abismo, ali ele está também. Onde o salmista tirou ele? Ele vê das extremidades da terra, dos quatro cantos da terra, tudo que está abaixo dos céus está sobre os olhos dele, sob o domínio, governo e comando. Olha aí, Davi foi grande, Davi foi importante, Davi era um leitor da Bíblia, Davi não tirava as ideias, né, da profundeza das suas imaginações, não, era alguém que se importava em aprender sobre Deus e a respeito de Deus. Então olha a história. Apesar de Jó vir depois dos escritos de Moisés, é interessante que a epígrafe da história de Jó mostra que provavelmente o livro de Jó foi escrito antes do Pentateuco, antes dos livros de Moisés também. Então, na verdade, quem deixa vivo toda aquela história, olha de onde ele tira a certeza. Quem sabe foi um dos primeiros, depois de que o mar abriu, depois de toda aquela circunstância, ouviu falar do que Deus estava fazendo na vida de outras pessoas. Ele não participa daquilo. Jó não passa no mar na hora que o mar está abrindo. Mas quando alguém fala para ele que Deus fez, ele não duvida, ele acredita. Jó não estava cativo lá no cativeiro, junto com os servos de Deus, ali, quando Moisés vai libertar eles do Egito. Mas quando alguém conta para ele que Deus mandou um libertador, que Deus livrou, ele acredita. E por que ele acredita? Porque ele já tinha uma certeza do que era Deus e do que Deus podia fazer. Você vê isso pelas palavras dele aqui. Não, o inimigo tem todo esse poder, não. Meu Deus tem. Então ele já tinha uma certeza em Deus, ele já tinha uma visão de Deus que estava além do seu tempo. Deus, entende isso, irmão? Deus, para tirar o povo do cativeiro, precisa mostrar para eles sinais. Deus precisa fazer meio que, sabe, como se fosse hoje, mágica, para eles acreditarem. Deus precisa fazer milagres, Diego, para eles acreditarem de que Deus é real e de que Deus estava ali mandando Moisés para libertar eles. E que sinal que Deus fez para Jó? Que milagre que Deus fez diante dos olhos de Jó para ele crer. Ele creu a partir daquilo que ele ouviu. Aí vem Paulo, né, ensina para nós que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por que você acha a relutância de tantas pessoas para ouvir? Por que o diabo trabalha tanto para que as pessoas não ouçam? Ou quando ouvir, não entendam, ou não dêem ouvidos? Será? É o William que está pregando, o Diego está, o pastor está pregando. Sou mais aquele irmãozinho lá da internet, aquele lá que prega sentado, né? Mas a mensagem dele mexe mais comigo, mexe mais com você, para você ficar no sofá da sua casa, para você depois engatar na Netflix, para você estar ali ouvindo e passeando no WhatsApp. É isso, é tudo que o diabo quer, que você continue distraído, que a mensagem não mova você, que a mensagem ela tem o dever de te mover, ela tem o dever de te levantar, ela tem o dever de te pôr de pé.
Não tem problema se o seu corpo está sentado, mas teu espírito tem que estar vivo, tem que estar de pé diante da palavra do Senhor. A palavra ela tem que movimentar você de alguma forma. E eu não estou falando de pular no meio da igreja não, porque às vezes pula aqui e depois não tem coragem de pular lá fora para abraçar alguém, não tem coragem de pular, né, na frente de um espírito maligno para defender alguém, não tem, então não adianta. Deus quer que você se movimente, Deus quer que a palavra ela mexa com você. E Jó, ele entende isso, irmão. Quem pregou para ele? Que livro vem antes desse? Enoque andava com Deus, beleza, e é só o que a gente sabe, mas Jó viveu com ele. Meu Deus. Aleluia. Enoque andou com Deus, mas Jó viveu com ele. Nos piores momentos da vida dele, quando todo mundo está descrente, quando todo mundo está dizendo, ele não está com você, nós estamos vendo que ele não está com você. Aí Jó fala assim, vocês que pensam que ele não está, vocês que acham que ele não está bem aqui, mas nós não estamos vendo, Jó, mas eu estou vendo, nós não estamos sentindo, Jó, mas eu estou sentindo. Aleluia. Mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da dor. Sabe por quê? Para Deus estar perto de nós, para Deus estar em nós, para Deus estar conosco, Deus não precisa que você esteja feliz, tá? Deus não precisa que você esteja sorrindo, Deus não precisa que você esteja sentindo, Deus só precisa que você tenha certeza. Aleluia. Ou ele não estava com Jesus no monte naquela noite que Jesus desce chorando. Os seus discípulos dizendo, gente, eu pensei que eu podia contar com vocês. Jesus estava com quem ali? Será que era o Satanás que estava com Jesus no monte? Não, irmão. É que nós temos aquela questão de pensar que Deus está conosco só no momento que a gente está sorrindo, no momento que a gente está bem, no momento que as nossas emoções estão conversando com o espiritual. E na maioria das vezes elas não se conversam, porque lembra que a luta é constante? Na maioria das vezes elas não se conversam, é por isso que a gente se confunde. É por isso que às vezes a pessoa está se sentindo alegre e feliz e pensa que Deus está agindo através dele porque está sentindo aquele momento feliz. E às vezes não está. Vai no baile funk, não tem ninguém chorando pelos cantos, a não ser que tenha tomado um soco no olho. Vai nos bailes, nos botecos. As pessoas vão estar alegres, vão estar salteando, vão estar se abraçando, vão estar contando coisas que para eles são momentos felizes, são momentos de glória, sim ou não? E quem está lá? O Espírito Santo? A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito Deus não resiste. Que as lágrimas sinceras do crente serão enxugadas pelo próprio Deus. Você tem noção disso? Sabe, Salomão disse para nós que é melhor estar chorando do que estar sorrindo. Eu acho que ele quis ensinar alguma coisa para nós. Eu penso, na minha cachola assim, que não é muito desenvolta, eu acho que Salomão estava tentando dizer alguma coisa para a gente. Não? Por que antes que o inimigo usar a vida de alguém, ele faz com que a pessoa se sinta empoderada, se sinta grande, se sinta forte, se sinta melhor do que os outros? Então a gente tem que começar a tomar cuidado, primeiro com os nossos sentimentos e querer relacioná-los com uma ação de Deus. Porque Deus vai chegar no profeta e vai dizer, eu quero usar você, mas eu estou me sentindo pequeno, eu estou me sentindo menor, eu estou me sentindo indigno. Deus falou, então é você mesmo que eu vou usar. Aí eu acho que eu tinha que chamar o William, acho que eu tinha que chamar o Diogo, eu tinha que chamar outro. Eu falei, não vou chamar outro, porque você está na condição perfeita para usar. Aleluia. Não, Saul está ali, ó, grande, inchado, Saul está pronto. Deus falou, não, Saul está rejeitado. Saul está queimado lá em cima. Não vai dar não. Tem que mandar você mesmo. Está entendendo? Mas como a gente se confunde? Agora, da onde que Jó tira essa certeza? Porque nós já vimos aqui que dos amigos não foi.
E aí? De um fruto de um relacionamento sincero com Deus. Fruto de uma sinceridade com Deus que não tem igual. Que Davi vai vir depois e vai expressar a mesma coisa. Quando ele não se sente envergonhado de chegar diante de Deus e dizer: hoje eu estou mal, mas eu estou aqui. Hoje eu não estou bem, mas eu estou aqui. Eu estava triste, eu não estava bem, mas alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, que eu sei que lá tem esperança, eu sei que lá tem alegria, eu sei que Ele vai se manifestar. E ainda que eu esteja chorando, ainda que eu esteja triste, ainda que eu não esteja bem, eu sei que eu estou no caminho certo. Entende isso? Está vendo como às vezes a gente se deixa levar pelo momento, pela situação e pela emoção? O capítulo 29, Jó continua, ali mostrando as suas benevolências, aquilo que ele vinha fazendo de bom. Então Jó ele continua: a quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Aí agora ele começa a pensar lá no fundo do seu sentimento de que Deus pode ser, que Deus realmente se apartou de mim. Sabe por quê? As más conversações corrompem os bons costumes. De tanto Jó ouvir falar que Deus não estava com ele, de tanto Jó ouvir falar de que ele tinha pecado escondido, de tanto Jó ouvir falar de que ele não era o homem de Deus, ele começa agora a olhar com saudade para aquilo que Deus fazia, e ele começa agora a enxergar uma distância que não existia. Ele começa a se enxergar distante de Deus, só porque o diabo trabalha tanto contra a nossa mente, contra o nosso entendimento, contra as nossas certezas. Será que você é escolhido de Deus mesmo? Será que Deus te chamou mesmo? Será que você está no lugar certo mesmo? Porque se você está no lugar certo, por que você está passando por isso? Se Deus te chamou mesmo, por que você está passando por isso? Se você é escolhido de Deus mesmo, por que ninguém mais está vendo? Aí já começa: rapaz, eu acho que eles estão certos, não é possível. Realmente eu acho que Deus não está muito assim comigo, não. Realmente eu acho que a nossa amizade está abalada. Realmente eu acho que Deus, eu tenho saudade de antes. Antes do quê? Quando eu tinha aquela certeza, aquela convicção, quando as coisas ao meu redor, quando a situação dizia que estava tudo bem e que Deus era comigo. Porque toda a vida de Jó dizia isso para ele, de que Deus estava aprovando a caminhada dele. Tanto que Satanás usa o quê? Contra Deus, pela vida de Jó. Também, quem que vai dizer que o Senhor não é com ele? Olha como o Senhor tem cuidado dele. Você tem carregado ele nos braços. Você tem abençoado ele muitíssimo. Quem naquele lugar é igual a Jó? Até o diabo. Lógico. Precisa nem ser espiritual para chegar e você cuidar dele. Olha lá. Está entendendo? Então tudo aquilo ali dava uma certeza para Jó: pô, estou no caminho certo. Deus está comigo. Poxa, é assim mesmo que tem que ser. Entende? Então, toda aquela situação dava uma certeza para ele de que realmente Deus vinha guardando, Deus vinha fazendo, Deus vinha levantando ele. E Jó segue nas suas indagações e colocando a sua vida diante dos homens. Continua colocando ali os seus argumentos diante dos seus amigos. No capítulo 31, então, é que ele pula alto mesmo. O verso 26, no capítulo 30, o verso 26, ele fala assim: todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. Mal com L ou mal com U? Mal com L. Capítulo 30, verso 26. Capítulo 30, verso 26. Todavia, aguardando eu o bem, me veio o mal. Não de caráter ruim, não do Satanás na minha porta, mas um mal que eu não estava esperando. As coisas saíram do controle. Eu estava esperando o bem. Por que eu estou esperando o bem? A lei do plantio. Eu estou plantando o quê? O bem. Eu
eu estou fazendo o que é certo. Então o que é que eu tenho que colher? O bem, a coisa boa. Eu não posso colher o mal, porque a lei da colheita não falha. Se eu planto trigo, eu vou colher trigo. Se eu plantar milho, eu vou colher milho. É isso que ele está falando. Peraí, a minha colheita está errada. Não foi isso que eu plantei. Eu plantei o bem. E por que agora eu estou colhendo mal? Deus errou na conta. Deus errou de colheita. Essa colheita não é minha, não. Porque eu plantei o bem. É isso que ele fala. Eu estava esperando o bem. Eu estava esperando a retribuição. Eu estava esperando. Eu criei meus filhos no caminho de Deus. Então eu estava esperando de que os meus netos viessem, os meus filhos viessem, ensinando a minha descendência no caminho do Senhor. Que os meus filhos crescessem debaixo do meu telhado. Que a minha riqueza continuasse aumentando e multiplicando, porque você vai ver nos argumentos dele, e daqui para frente, você vai ver ele falar: eu nunca deixei alguém que chegou perto de mim sem um casaco continuar adiante, eu sempre vesti. Eu nunca passei por um órfão sem ajudá-lo. Eu nunca ofendi a casa da viúva. Eu nunca olhei uma virgem com os maus olhos. E ele vai dizendo: peraí, onde foi que eu errei? Por que eu estou colhendo esse mal? Se tudo que eu plantei foi o bem. Entende? Então ele começa meio que se justificar diante de Deus. Aquilo cria uma revolta nele, né? Ele fala: não, peraí, está errado. Está errado. E agora os meus amigos aqui me falando mal de mim, peraí. Ele se revolta com aquela situação. Ele se revolta com tudo aquilo. Ele se revolta com tudo aquilo e ele começa agora a contar tudo que ele vinha fazendo de bom, tudo que ele fez certo. Ele fala: não, peraí, mostra para mim aí aonde foi que eu errei. E aí ele começa a se justificar diante de Deus: não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Igual algumas pessoas que a gente não conhece. Não conheço ninguém assim. Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho que. Então Jó começa a se justificar, falar: não, eu fiz tanta coisa boa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e ele vai dizendo, ele vai descrevendo todas as suas ações. E os amigos dele agora começam a se convencer e olhar para o outro e falar: cara, não adianta. Não adianta que Jó não vai reconhecer o pecado. Olha aí como ele é soberbo. Eles não entendem que Jó apenas está tentando se justificar, mas eles olham e falam: não adianta. Como que não? Larga ele para lá. Não vai adiantar. Ele não vai reconhecer o pecado dele. Ele não vai reconhecer. Olha como ele é presunçoso. Aí se levanta um jovem por nome de Eliú e entra na história. E Eliú chega agora e ele começa a repreender não só Jó, como também seus 3 amigos. Vocês podem me dar espaço de fala aqui? Eu sei que eu sou mais novo do que todos vocês. Eu sei que eu sou mais novo do que você, Jó. Eu sei que eu sou mais novo do que seus amigos. Mas eu estou inquieto aqui para falar uma coisa e eu não vou conter o meu espírito. Olha o profeta chegando. O moleque era um profeta. Ele fala: o negócio está queimando aqui dentro de mim, eu vou ter que falar. E agora chegou a hora de vocês ouvirem. E agora Deus começa a usar Eliú e ele começa a repreender Jó. Você acha que Deus está devendo alguma coisa para você? Você acha que por todas as boas ações que você fez, Deus lhe deve alguma coisa? Você tem certeza que seu saldo está positivo com o Todo-Poderoso? Onde você estava? No momento da criação. No momento que Deus agora está expandindo a terra. Onde você está? Fechado no seu mundinho. Então, dá uma segurada aí, Jó. Você não fez mais do que sua obrigação. Sabe por que você ajudou o pobre, o órfão, a viúva? Porque Deus te deu primeiro. Aleluia. Porque Deus te abençoou. Se você não tivesse, não tinha como você ter feito nada disso. Se a mão dele não tivesse te sustentando, não tinha como você ter feito nada disso. Estou traduzindo para você toda, depois você lê com calma e você vai entender. E ele olha para os amigos de Jó e disse: e vocês? É como se ele dissesse assim: quem colocou vocês na cadeira do juiz? Quando foi que Deus cedeu o lugar dele para vocês? Eu não sei. O moleque cheio da autoridade.
Quando foi que Deus saiu do trono para vocês sentarem? Quem são vocês para julgar a vida de Jó? Como está a vida de vocês nesse momento? Aí eles começam. Igual o pessoal que estava cercando lá, a mulher que foi pegando lá atrás da mulher, para soltar as pedrinhas. Não, peraí. Isso é a partir do 32. Estou avançando. Então ele começa agora a repreendê-los. Ele começa agora a colocar diante deles, tipo assim, vocês não tinham que estar preocupados com a vida de Jó, não. Vocês têm coisa que se preocupar. Porque Jó perdeu. Porque ele tinha para perder. E vocês que não chegaram nem a conquistar. Mostra-me Deus na vida de vocês, então, através das coisas que vocês têm. Porque vocês estão dizendo que se ele perdeu tudo é porque Deus não era com ele. Então agora mostra-me Deus através da vida de vocês. Mostra Deus aí na sua vida, para mim agora, moleque. Cheio de autoridade, cheio de ousadia. Pensa. Eu imagino os amigos de Jó agora na mesa, coçando a cabeça. Assim, quer dizer, deu uma dor de barriga, não tem que sair, não vai dar, eu tenho compromisso. Dá licença aqui, que é assim, né? Quando está falando, quando está apontando, quando está, né, usando de autoridade, é bom. Agora, quando Deus está usando alguém para repreender, aí não pode. Aí tem que ver direito, porque é mais novo, que eu não podia falar assim. Uma vez eu participei do ministério que Deus me deu uma mensagem mais ou menos nesse nível aqui. E eu preguei. No final, os pastores disseram: agora você espera aí, no final do culto tem que ter uma reunião aqui, me seguraram na igreja. E eram os obreiros mais velhos, presbítero, evangelista, pastor, sentado comigo na mesa. Você não pode pregar assim. Por que eu não posso pregar assim? Não pode pregar assim não, porque olha nós aqui, somos todo mundo aqui mais velho que você. Somos mais experientes que você. Também somos homens de Deus. Como é que você sobe no altar e fala que a gente tem que tomar vergonha na cara, que a gente tem que se converter, que a gente não pode? Falei, não pode não, vocês reclamam com Deus. Quem mandou pregar foi ele. Agora, se a igreja é de vocês, eu fico sem pregar, não tem problema. Agora, se eu tiver a oportunidade para ir pregar fora, eu vou. E se me der a oportunidade, não, eu vou falar o que Deus mandou eu falar, eu não vou falar o que vocês querem ouvir, não. Então, é melhor nem me dar a oportunidade. Resultado, fiquei quase 2 anos na igreja sem oportunidade. Pregando fora, aí Deus abriu as portas. Aí comecei a pregar em congresso, conferência, fui pregar em congresso, um monte de igreja por aí afora. Pregando fora. E na minha igreja mesmo eu nunca preguei. Nunca tinha pregado. Nunca preguei num evento na igreja que eu congregava. Não era pouco evento que tinha. Não era falta de festa não, porque era um evento atrás do outro. Festa, que nem a gente faz aqui, aniversário de grupo, era 3 dias de grupo, sexta, sábado, domingo. Era das irmãs, era 3 grupos. Era dos jovens, era 3 dias. Era das crianças, era 3 dias. Era dos varão, era 3 dias. E eu pregando nessa igreja fora. E na minha igreja eu não tinha oportunidade. Por conta de uma reunião como essa aqui que nós estamos falando. Então eu sei o que esse jovem está passando agora diante deles. Mas eu também sei como é que eles estão diante de Deus nessa hora aqui. Porque a vergonha está sendo exposta diante dos olhos deles. Vocês estão muito bons para julgar a vida de Jó. Mas e a vida de vocês? Quem é que está tomando conta? Olha aí. E o negócio começa a apertar. E ele foi justamente naquilo que era como uma régua, né, para eles. A prosperidade. Ele bateu justamente nessa tecla, porque tudo que Jó perdeu era o sinal da intimidade dele com Deus. Coisas materiais. Tudo que era material para eles era como se Deus estivesse caminhando com a pessoa ali. Aí justamente Eliú atacou justo o que ele não tinha. Pergunta para eles: cadê a prosperidade de vocês? Se Deus está com vocês, cadê a prosperidade de vocês? O quanto vocês cresceram esse ano? O quanto vocês, adquiriram esse ano? Como estão os negócios de vocês? Aí eles já começam a olhar Jó de uma forma diferente. Mas o que eles não sabiam era a profundidade que Eliú estava sendo usado por Deus aqui. Porque ele fala no oculto, no profundo e no escondido. E quem sabe, o próprio Jó está olhando para Eliú e dizendo: esse moleque. Quem é esse moleque para falar isso? Quem esse moleque pensa que é para falar umas coisas dessas para mim?
Eliú está perturbado, os jovens estão perturbados com aquilo que Eliú está falando, ou melhor, os anciões, né, os amigos de Jó, o próprio Jó está perturbado com aquela situação. Verso 3: também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não, achando que responder, todavia condenavam a Jó. Por que vocês estão condenando ele? Por que vocês estão questionando Jó? Por que vocês estão condenando ele? E ele começa agora a conter aquela situação e dizer: não, peraí, não está certo isso. Eita, não está certo isso. Peraí. E eles começam a olhar para ele agora de uma forma diferente. Verso 34, o capítulo 34: Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Ele olha agora para Jó e diz: olha, se você não está entendendo o momento que você está passando, você fecha a boca, você não fala nada. Se você não está entendendo o momento, Jó, não questione o Todo-Poderoso, não questione a grandeza do Eterno. No momento que Jó agora começa a falhar na fé, você vê que lá pelo capítulo 29, ele começa a falhar na fé, ele começa a olhar para as más conversações, ele começa a duvidar daquilo que Deus ia fazendo na vida dele. Agora Eliú vem e esfrega na cara dele: cadê a sua fé? Você passou tanto tempo sustentando a sua fé, você passou tanto tempo mostrando como Deus era contigo, e agora você mesmo está duvidando. Você mesmo está duvidando da grandeza de Deus na sua vida. É sério isso? E Eliú começa agora a enfincar Jó na parede e dizer: ei, você está falando contra Deus, você tem noção do que você está fazendo? Você está falando contra o Todo-Poderoso, você tem noção do que você está fazendo? Ele começa a levar Jó para a parede. O capítulo 34 vai dizer que ele acusa Jó. Ele coloca Jó na parede agora, falando: você está falando injustamente contra Deus. Quem é você para ensinar o Todo-Poderoso? E quando Jó pensa que acabou o negócio, ele segue, verso 12: também na verdade Deus não procede impiamente. Você está querendo dizer que Deus é ímpio? Porque lembra que lá atrás ele falou: olha, não foi isso que eu plantei não. Por que eu estou colhendo mal se eu só plantei o bem? Tendo eu, né? Não é isso que eu estou esperando. Tendo eu plantado o bem, tendo eu esperado o bem, me veio o mal. Ele começa a dizer: é como se Deus tivesse errado na conta. É como se Deus tivesse errado na colheita de Jó, naquilo que ele está colhendo. Então agora Eliú vem e pergunta para ele, dizendo: olha, e aí? Deus não procede impiamente, Deus não errou. Deus não errou com você, Jó. Deus não te deu um resultado diferente daquilo que você merecia. É você que não está entendendo. O Todo-Poderoso perverte o juízo? Ele perverte o juízo? Lógico que não. Ele não se deixa corromper. Deus não se deixa ser entregue por presentes. Quem lhe entregou o governo da terra? Ele pergunta para Jó: quem entregou o governo da terra para você? Para você decidir o que Deus tem que fazer. Quando foi que Deus colocou você? Primeiro ele repreende os amigos, né, de Jó. Quem foi que colocou vocês na cadeira do juiz? Agora ele repreende o próprio Jó. Quem foi que colocou você no governo da terra? Quando foi que você assumiu o governo da terra? E quem dispôs a todo mundo? Quem colocou cada um na sua função, cada um no seu lugar? Se ele pusesse o coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito, o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria ao pó. Olha a dimensão que o homem está, irmãos. Olha a dimensão que o homem está. 3.000 anos na frente. Ele está falando de tricotonomia aqui. Ele está falando de corpo, alma e espírito. Algo que não tinha sido nem revelado ainda aos homens. Algo que não tinha sido nem ensinado ainda aos homens. Agora ele está falando com Jó, dizendo: olha, você está achando que você surgiu da onde? Você está pensando que você só é uma alma vivente, que você é igual os animais? Você tem que entender, Jó, é isso que ele está dizendo, que o propósito de Deus para a tua vida é maior do que isso. É maior do que você está vivendo. Lá no 19 você não falou que o seu Redentor vive, você não falou de salvação, você não falou de liberdade. E agora? É como se ele perguntasse: como que está o seu espírito agora? Se ele decidir requerer a sua alma nesse momento, ele está fazendo um apelo para Jó aqui de novo. Se ele decidir recolher a sua alma agora, seu corpo volta ao pó. Mas e aí?
o teu espírito, se ele colocar o coração dele contra você, se ele pusesse o seu coração contra o homem, quem é o homem que ele está falando? Jó. Se realmente o Senhor tivesse contra você, Jó, o que te livraria da mão dele? Se tivesse, são essas as palavras dele. Se Deus estivesse contra o homem, quem é o homem que ele está falando? Jó. Se ele estivesse contra ti, se o coração dele estivesse contra você e recolhesse para si o seu espírito e o fôlego, e aí? Você se esqueceu que ele está com o governo nas mãos dele? É isso que ele está dizendo para Jó. Toda a carne juntamente espiaria e o homem voltaria ao pó. Ele lembra daquilo que o próprio Jó tinha falado lá atrás, de que ainda que a minha carne, seja consumida, eu verei a Deus. Ele está lembrando Jó, dizendo aí, e se esse momento for agora? Se ele quiser de fato consumir a sua carne e você voltar ao pó, se ele não estivesse contigo, é como se ele dissesse: se ele não estivesse contigo, você não estava de pé mais não, meu irmão. Você não estava aí. Se não fosse o Senhor por você, se não fosse o livramento dele, você não estaria aí. Mas o interessante é a profundidade que Eliú se encontra, de enxergar revelações que para a igreja só vão ser esclarecidas depois por Paulo, só vão ser esclarecidas depois aos discípulos pelo próprio Cristo. Você não vê Moisés falar disso aqui, você não vê Davi falar disso aqui. Olha a profundidade que o homem está. E nós estamos falando de momentos antes do Pentateuco ser escrito, antes dos livros de Moisés ser escrito. Já tinham acontecido, mas não tinham sido escritos. Mas Eliú já tinha conhecimento de Deus o suficiente. Sabe por quê? Quem tem intimidade com Deus vive à frente do seu tempo. Quem tem intimidade com Deus vê coisas que ninguém está vendo, sente coisas que ninguém está sentindo, vê coisas que ninguém está vendo. Aleluia. Enquanto alguns estão preocupados com aquilo que está à frente dos seus olhos, aqueles que estão ligados com Deus estão enxergando à frente do seu tempo. Enquanto alguns estão perdendo tempo com falácias, com coisas, com situações que estão acontecendo, aqueles que estão ligados em Deus estão preocupados já com aquilo que vai e pode acontecer. Estão à frente da situação. E Eliú está 100.000 anos-luz do seu tempo. Tem coisas aqui que Eliú está dizendo que nós temos teólogos hoje que não compreendem a tricotonomia. Nós encontramos discussões de teólogos, estudiosos da Bíblia, que não fecharam esse entendimento que Eliú está esclarecendo para Jó aqui, na maior facilidade do mundo, cheio do Espírito, cheio de ousadia, cheio de poder, cheio de autoridade. Você entende isso? Aí vai depender de você. Em que tempo você quer viver? Você quer viver no tempo dos homens ou você quer viver no tempo de Deus? Você quer viver segundo a apresentação dos homens ou segundo aquilo que Deus quer revelar para você? Você quer falar de coisas que está todo mundo falando ou você quer que Deus revele a você coisas que ainda estão escondidas e não foram reveladas? Você quer pregar o que está todo mundo pregando ou você quer que Deus te leve no mar da profundidade das revelações? Porque vai depender de você. Não é só a escola, não é só o aprendizado, é o seu interior, é a sua motivação com Deus, é o seu relacionamento com o próprio Deus. De novo, ele volta ao verso 21, a mesma coisa, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Eliú de novo falando a mesma coisa que Jó agora fala no particular. Jó falou algo no particular com seus amigos. Capítulo 28, versículo 24, nós lemos lá. Lembra? Ele fala: porque vê as extremidades da terra e tudo que há debaixo dos céus. Jó está lá no momento íntimo com os amigos dele. Eliú chega agora e Deus usa ele no oculto, no profundo e no escondido. E mostra que Deus estava no meio deles. Verso 21 do capítulo 34, Eliú fala a mesma coisa que saiu da boca de Jó, e ele nem tinha chegado ainda, Deus. Porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus
que ele está falando aqui? Aquilo que o salmista disse, que nós vimos lá atrás. Para onde fugirá você? Para onde você vai fugir? Para onde você vai se esconder? Para onde irei eu? O que ele está dizendo aqui, irmão? Ele está falando da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Coisa que eles só vão descobrir quando Jesus chega para descortinar Deus diante dos homens. Coisas que só vão ser ensinadas lá na frente. Ele está falando para eles na maior naturalidade do mundo. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Olha aí. Não tinha dicionário bíblico ainda. Não tinha Bíblia ainda, não tinha discípulos ainda, não tinha os sacerdotes aqui, e aí? E aí? Qual desculpa que nós temos para não viver o sobrenatural? Que desculpa você tem para não ter uma profundidade com Deus? É porque eu não tenho uma teologia, é porque eu não tenho um estudo, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem que ter Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, não, eu estou dizendo que mais importante do que o estudo é a presença de Deus na sua vida, é a obediência a Deus com a sua própria vida. Às vezes a gente perde tanto tempo com aquilo que estão achando de nós, que nem Jó, que a gente começa a querer viver para agradar os outros e as pessoas, e a gente se esquece de focar na missão, focar naquilo que Deus espera de nós. A gente se fecha nas más conversações. Você vê que Jó começa com uma certeza. Ele começa com uma convicção de que Deus é com ele, de que Deus está naquela situação, mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade. Lá pelo capítulo 30 a gente já vem duvidando. De tantos amigos bater nele, dizer que ele tem pecado, dizer que ele está errado, dizer que ele olha e fala, rapaz, deu bem que Deus podia cuidar de mim como antes. Como se Deus tivesse o abandonado. Como se Deus tivesse se afastado dele. Mas por quê? Por conta das más conversações. Corromperam o bom costume de Jó, corromperam a certeza dele para com Deus naquilo que Deus vinha fazendo na sua vida. Meu Deus, Jesus amado. Jó, capítulo 38. Nós vimos aqui Eliú repreendendo Jó. E agora Eliú sai de cena. E Deus pega Jó agora num particular. Deus pega Jó num particular agora. E antes de nós entrarmos aqui, eu quero abrir um parênteses aqui de algo que hoje, irmão, quantas vezes eu li o livro de Jó, quantas vezes eu estudei o livro de Jó, quantas vezes até prova eu já fiz no livro de Jó. Não é provinha não, é prova do livro. Prova de 100 e tantas perguntas do livro de Jó. Mas hoje, que me veio o esclarecimento de algo que eu falei, Deus, como que eu não enxerguei isso aqui antes? Como que nós não vimos isso aqui antes? Porque a riqueza de Jó, ela acaba nos cegando para uma verdade. A gente começa a ler o texto, a gente se envolve com o texto, que é um homem da terra de Uz e tal, não sei o quê, que a gente nem se liga onde que é Uz. Onde que é? Sabe onde Jó está? Sabe onde Jó está? Na beira do deserto, irmão. Como que, aí vem, como que alguém prospera desse jeito, morando à beira do deserto? Tem noção? Porque a gente enxerga a história de Jó e vê tudo que ele tem, a gente imagina Jó numa terra próspera, numa terra frutífera, num lugar onde tudo que planta nasce, sim ou não? Aí o que entrega a história de Jó são os camelos. Quem eu estava estudando, então não sei como, eu falei, no camelo, eu falei, peraí que não dá para criar camelo numa terra seca igual cavalo. Numa terra batida, não dá, o camelo não, né? Ele precisa do seu ambiente, o habitat do camelo é deserto. Como que Jó tinha tantos camelos insaudáveis? Aí fui pesquisar acerca da terra, né? E da localidade de Uz. Irmão, no deserto,
E aí? Não entendeu? Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa que você esteja numa multinacional. Deus não precisa que você esteja numa empresa onde lhe dê todos os recursos. Deus não precisa que você esteja numa localidade favorável para o seu negócio, ou para o seu investimento, ou para o seu estudo. Deus não precisa que você esteja numa USP. Deus não precisa que você estude fora do país. Você só precisa ser obediente a Deus. Se você estiver no caminho que o Senhor direcionou você, tu pode estar no deserto. Vai brotar água, vai brotar recurso. Deus vai fazer, Deus vai movimentar as águas. Todas as vezes que nós queremos assumir o nosso projeto, nós queremos fazer do nosso, nós, desenhamos a melhor planta. Como Davi chega diante de Deus com a planta, diz: eu fiz um negócio maravilhoso, você precisa ver quando eu começar a construir. Deus falou: você não vai construir nada. Esquece. Eu tenho outra coisa para você. Eu tenho outro projeto para a sua vida. E aí? Ei, gente, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Mas eu estudei, mas eu fiz faculdade, mas eu fiz tudo. Deus falou: agora você vai fazer a minha vontade. Aleluia. Glória a Deus. Hã? Esse é o Deus que nós servimos, irmão. O quanto nós confiamos no Senhor, o quanto nós estamos direcionados por Deus, o quanto a sua vida está no seu próprio controle. Isso é um problema. Quando nós estamos no controle da situação, está tudo na nossa mão, isso é um problema. Impede Deus de ser Deus na nossa vida. Às vezes nós precisamos abrir a mão e deixar Deus trabalhar. Você entende isso? Quando eu comecei a olhar, eu falei: não é possível Jó ter prosperado desse jeito no deserto, só trabalhando, irmão. Sempre foi Deus. Você sabe a dificuldade para uma ovelha procriar no deserto? A dificuldade para os animais procriarem no ambiente daquele. Os animais ainda pequenos, ainda sem tanta virilidade, sem tanta força, sobreviver nesse ambiente. Você tem noção? Quanta água! Jó tinha uma frota de camelo. Um camelo bebe mais ou menos 120 litros de água numa vez só. Não é durante o dia, é numa tiragem de água. Jó tinha uma frota de camelo, irmão. Não tinha bomba d'água para puxar água para cima naquela época. Você entende isso? Você entende isso? Sempre foi Deus. Lembra de Isaac? Está lá no deserto e ninguém tem água. E ele agora vai e cava um poço. E agora, ao invés dele mandar o balde para baixo e puxar água, é a água que sobe no poço. É a água que vem para cima, a água que jorra da terra. Quando se está na direção de Deus, quando se está na vontade de Deus, quando você está dentro do projeto de Deus, Deus, Ele opera. O problema é que às vezes nós atrapalhamos, impedimos o agir de Deus, querendo criar respostas, querendo fazer situações, querendo mostrar verdadeiramente as nossas certezas, quando na verdade a única coisa que nós devíamos fazer era continuar crendo em Deus. A gente se perde que nem Jó. As pessoas começam a falar muita coisa e a gente vai no barulho dos outros. Ah, você vai estudar lá mesmo, vai. Ah, você vai estudar em Diadema. Ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. O que Deus mandou você fazer? De onde Deus mandou você? Ah, essa profissão aí, ninguém prospera nessa profissão, ninguém cresce nessa profissão. Então fala para mim, quem é que prospera no deserto, pelo amor de Deus? Quem é que cresce no deserto? Quem é que quer morar no deserto? Mas quando se tem o favor de Deus, quando se tem a mão de Deus, quando se tem Deus contigo, meu irmão, você prospera aonde você está. Deus te faz crescer na terra da sua aflição.
Às vezes tudo que nós queremos é mudar, tudo que nós queremos é correr, tudo que nós queremos é deixar tudo para trás. Deus fala assim: eu vou te fazer crescer. No lugar onde te causou dor, no lugar onde te causou sofrimento, no lugar onde você foi humilhado, no lugar onde você foi entristecido, no lugar onde você foi pisado, eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer crescer, eu vou te fazer superabundar. Você tem noção disso? Então agora Deus chama Jó em particular. Eliú sai. Jó ele está pensando nas perguntas que Eliú fez para ele. Quem te colocou no governo da terra? Olha que agora você está falando contra o Todo-Poderoso. Você tem noção que você pode ter incitado a ira de Deus contra você? E Jó ainda está pensando naquilo. Aí o capítulo 38. Depois disso o quê? Depois de ter apanhado de Eliú, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E agora cinge os teus lombos como homem. Ó, Jó estava chorando já. Com Eliú. Quando Deus manda ele cingir os lombos, é ele se fortificar, ele se levantar, porque ele está aqui com o semblante caído, ele está aqui já todo dando uma de coitado. E aí a gente vai estudar, e alguns estudiosos dizem que isso aqui é uma teofania. E eu discordo disso. Teofania, esqueci. Teofania é uma manifestação de Deus, tá? Ao homem, uma manifestação clara, quando aparece um anjo, sabe, que a pessoa consegue ver. Uma teofania é uma manifestação de Deus visível aos homens, beleza? É como se Deus se apresentasse. Então alguns teólogos defendem que isso aqui é uma teofania, assim como aconteceu com o profeta quando ele está dentro da caverna, certo? Aí vem o vento, vem o fogo, tudo isso são teofanias, ele acredita, né? Que fosse a manifestação de Deus, que Deus podia se manifestar em forma de fogo, que Deus podia se manifestar em forma de vento, tá certo? Por isso que todas as vezes que o profeta vê aquelas situações, ele acredita que era Deus, porque ele pensava ser uma teofania, uma manifestação de Deus. Então todas as vezes ele via o vento e ficava esperando a voz, ele viu, né, o fogo e ficava esperando a voz. Então assim, ele ficava esperando a manifestação de Deus, assim como foi com Moisés lá e a sarça, né? O que foi aquilo? Uma teofania. Deus se manifestou através de algo, beleza? Então os teólogos defendem que isso aqui aconteceu como uma teofania. Como assim? O Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, assim como aquele que apareceu e levou Elias aos céus. Lembra? Ele foi levado num redemoinho, passou um cavalo de fogo, separou ele de Eliseu, e aí num redemoinho a Bíblia diz que ele subiu aos. Beleza? Então os teólogos dizem que isso aqui foi uma teofania, de que esse redemoinho apareceu na frente de Jó. Tá certo? E Jó ouviu Deus falar. Pastor Tiago, eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas a Bíblia deixa aberto para a gente ter uma linha de raciocínio. Então eu vou fazer aqui uma conjectura mediante a leitura que eu fiz da expressão de Jó e daquilo que ainda vai ser revelado para nós dentro desse texto, tá certo? Eu acredito que esse redemoinho não ficou na frente de Jó. Eu acredito que esse redemoinho pegou ele. Deus deu uma surra em Jó. Foi isso que está acontecendo aqui. Jó fica dentro do redemoinho, e nós vamos te provar isso na Bíblia. Jó fica dentro do redemoinho. Jó está dentro daquela situação. É por isso que agora ele está prostrado. É por isso que agora ele cai. Deus fala: cinge os lombos. Segura aí. O redemoinho, ele no meio do vento, Deus falou: segura aí. Você não é bravo? Você não é homem? Você não é forte? Você não é valente? Você não estava me questionando? Agora fica de pé aí no meio do redemoinho. Quero ver se você é bravo mesmo. Fica aí de pé diante da situação. Aguenta firme aí agora. E ele no redemoinho. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Você está querendo encobrir a grandeza do que eu fiz na sua vida, Jó? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, e tu me responder: onde estavas tu quando fundava a terra? Faze-me saber se você tem inteligência. Se você está dizendo que eu devia ter feito de outra forma o que eu fiz, então diga para mim, como é que eu podia ter então fundado a terra?
Onde você estava quando eu decidi a maneira de fazer as coisas? Quando eu decidi a maneira de criar as coisas? Quando eu decidi a maneira de criar os céus e a terra? Aonde você estava? Eu não te vi. Você é tão sábio assim? Aonde você estava? Não precisava nem de redemoinho, mas isso aqui já era um tapa na cara. Mas ele está ali no meio do vento. E Deus continua. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Qual que é a medida do céu? Onde a terra começa, onde ela termina? Qual que é a extensão do globo terrestre? Como que a terra fica sustenta no espaço? Deus começa a indagar ele de coisas. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Onde você estava quando o céu era completo? Antes da queda de Satanás, isso Deus está falando para ele. Antes da queda de Lúcifer, onde você estava? Quando o coral era um só no céu, onde você estava? Eu não ouvi a sua voz. Meu Deus. E Deus vai, e vai. E o capítulo 38 é só pancada. Deus ali arrebentando ele, Deus ali, sabe, quebrando ele com argumentos. Verso 25: quem abriu para a inundação um leito e um caminho para relâmpagos de trovões? Quem criou caminhos para a descida das águas? Quem criou caminho para a passagem de trovões? Quem foi, Jó? Oh, que misericórdia! Deus começa a mostrar para Jó o seu poder, o seu agir. Capítulo 39: sabes tu o tempo em que as cobras montenses têm os seus filhos, ou considera as dores das servas? Porque são animais que dão, né, que procriam em meio a pedras, dentro de pedregulhos, escondidos. Falou: você sabe quanto tempo dura? Quando começa a gestação, quando termina? Você domina também sobre isso? Sobre todas as partes da criação? Quando eu estipulei tempos e situações, onde você estava? Deus começa agora a indagar e quebrar ele dentro dos seus próprios argumentos. E Jó vai apanhando, e Jó vai apanhando, e Jó vai apanhando. E Deus vai arrebentando ele. Capítulo 40. Aí respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Você acha que contendendo comigo você vai me fazer mudar de ideia? Se Deus perguntasse isso para ele. Você acha que com seus argumentos você vai me fazer mudar de ideia? Você acha que o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Você acha que você vai me convencer com os teus argumentos? Meu Deus! Quem assim arguiu a Deus que responda a essas coisas? Quem ensinou a Deus? Quem doutrinou a Deus que responda? Diga-me a resposta dessas perguntas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Responderia eu essas perguntas? Longe de mim. Ele disse: como que eu posso te responder, Senhor? Longe de mim ter resposta para isso. A minha mão ponho na minha. Não, Senhor, me perdoe. Não falo mais nada. Eu ponho a minha mão na minha boca, para eu não pecar mais contra ti. Eu escondo. Uma vez ainda tenho falado e não replicarei. Eu só falei uma vez: me perdoe, não falo mais. Eu vou me pôr no meu lugar. É como se Jó dissesse assim: eu vou me pôr no meu lugar. Me perdoa. Uma vez eu tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes eu tenho falado, né? Talvez eu tenha falado 2 vezes, mas não, na terceira eu não vou falar. Aí a prova de que Jó estava dentro de uma surra, dentro do redemoinho. Versículo 6. Então o Senhor respondeu Jó: desde a tempestade, o que começou como um redemoinho terminou como uma chuva. Na onde nós estamos aqui? No deserto. Já viu o filme de Tempestade de Areia? Daquele jeito. Jó está no meio de uma tempestade de areia, apanhando do Todo-Poderoso, e Deus arrebentando ele argumento. Porque tem gente que às vezes Deus tem que pegar. Só quebrar o vaso às vezes não é o suficiente. Deus tem que desmantelar inteiro, para que nós possamos às vezes entender e saber qual é o nosso lugar e onde é a nossa posição. E Deus está falando com ele agora do
meio de um redemoinho que virou uma grande tempestade de areia. E o verso 7 do capítulo 40, cinge agora os teus lombos como um varão. De novo, fica de pé aí. Está querendo chorar por quê? Não foi você que me provocou a ira? Não foi você que plantou isso? Agora levanta, fala comigo que nem homem. Levanta que eu não terminei ainda não. Eu te perguntarei a ti e tu me responder. Deus falou, não acabei ainda não. Pensa numa surra no meio do deserto, cheio de areia nos olhos, e Deus só. Sabe aquela oração que a gente vai diante de Deus cheio de certeza? Senhor, porque o Senhor tem que fazer. Deus, porque o Senhor deixou, porque o Senhor isso, porque o Senhor aquilo, porque o Senhor tem que fazer assim, assado. Parece que eu vejo Deus com chama nos olhos, já dizendo, que pena que você não está no deserto. Eu te levar para passear no meio de uma tempestade de areia, ia fazer que eu fiz com Jó. Aí você ia me responder, se você tem essa razão toda mesmo. Aí você ia me dizer, se realmente você está cheio de certeza. Aí realmente eu provaria o que está no teu coração. Porventura também farás tu vão o meu juízo e me condenarás para te justificares? Por acaso você vai sentar na cadeira do juiz e você vai me declarar culpado? Olha aí, o próprio Deus falando para ele. Você está com essa moral toda mesmo ainda? Deus vem, sabe, irmão, porque Deus não tem meio termo não. E aí tem gente que às vezes, quando, às vezes está ali, às vezes a palavra está falando, às vezes o negócio está porque está usando a palavra para me atacar. Irmão, quem te ataca é Deus, e Deus está falando. Tem coisas que são diretas e acusações, só que o pregador tem que saber separar. Agora eu tenho que entender quando Deus está falando comigo. Eu tenho que parar com esse negócio de porque não pode falar isso. A situação que eu contei para vocês aqui, que depois de uma ministração, eu jovem ainda, começando a pregar, poderiam ter matado no ministério. Não, você não pode falar isso aí não. Não, olha nós aqui, todo mundo experiente, todo mundo aqui homem de Deus, todo mundo aqui consagrado. Você é um cooperador, você não pode falar isso não. Mas quantas das vezes Deus quis usar eles para falar e eles não tiveram coragem? Quantas das vezes Deus quis usar eles para poder nos ensinar e nos corrigir e eles não o fizeram? E não foi só eu não, teve gente lá que pegou também depois de mim. Eles passou por lá também. Então, irmão, por muito menos. Tem situações que às vezes falta humildade em nós para reconhecer a grandeza de Deus sobre a nossa vida e naquilo que Ele quer fazer. O capítulo 41, Deus ainda continua ali, sabe, não indagando Jó, mas enchendo ele de questionamentos, enchendo ele de perguntas, enchendo ele de confrontos. Verso 8 do capítulo 41: põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum à sua vista será derribado. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-me diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus aqui está falando, o capítulo 41 começa falando de uma criatura dos mares, cuja os homens tinham medo de enfrentar. Os homens tinham medo, porque aquelas histórias que a gente ouve de criaturas marinhas, naquela época já existia, porque esse Leviatã, que a Bíblia está dizendo aqui, é como se fosse um grande crocodilo. E os homens tinham medo de cruzar com uma criatura dessa. Então é o que Deus está falando para Jó. Se vocês não têm coragem de enfrentar uma criatura criada por mim, vocês têm medo de pescar um Leviatã, e agora você quer enfrentar a mim? Você quer enfrentar eu? É isso mesmo? Deus está falando para ele. Quando
Quando foi que você teve coragem de enfrentar um leviatã? Quando foi que você teve coragem de enfrentar uma criatura marítima? E agora você quer enfrentar o Todo-Poderoso? É como se Deus falasse com ele, né? Face a face. Ninguém há tão atrevido de despertá-lo. Eu não vi nenhum homem ainda corajoso o suficiente para ir querer pescar um bicho desse. Ninguém foi lá despertar. Agora, você não tem medo de despertar a minha ira? Ninguém é tão atrevido de despertá-lo. Se atreva, pois, quem é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Ele não tem coragem de enfrentar as criaturas que eu criei e agora quer ficar de pé diante de mim. Deus falando para ele: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Deus falando para Jó: quando foi que você fez algo por mim que eu lhe devo alguma coisa? Porque lembra como que ele começa as suas justificativas? Eu sempre ajudei o pobre, eu sempre ajudei o órfão, eu sempre ajudei a viúva, eu sempre fiz, eu sempre dei, eu sempre reparti, eu sempre isso. E aí Deus está falando para ele: e quando foi que eu te devo alguma coisa? Você fez porque tinha condições, você fez porque eu te abençoei, você fez porque eu te dei, e agora? Você acha que eu lhe devo alguma coisa? Eu não queria estar no lugar de Jó. Eu não queria. Pensa. Aleluia. Você perdeu o quê? Você nunca teve nada. Tudo que você tinha era meu. Esse Deus está falando para ele: você nunca teve nada. Tudo que estava nas suas mãos, minhas, foi eu que te dei. Olha o lugar que você cresceu. Olha o lugar que você prosperou, no deserto. Olha os seus amigos. O que seus amigos têm? Estão na mesma terra que você. Estavam te imitando, estavam plantando a mesma coisa que você, estavam querendo procriar as mesmas coisas que você, e você nunca se perguntou porque eles nunca conseguiram chegar no seu nível, porque eles nunca conseguiram chegar no seu patamar. Você nunca se perguntou? Se tanto eles se esforçaram, você acha que você é o sortudo da vez? Não, eu te escolhi, eu te separei, eu te abençoei. É como se Deus viesse, sabe, trazendo a realidade diante dele. Porque às vezes a gente se perde no meio da situação e a gente acredita que Deus, sabe, deve alguma coisa para nós de alguma forma, de que Deus tem algo, sabe, travado para realizar no meio de nós. Como é que é, pastor? É tudo. É bênção. Saúde. Glória a Deus. Ajuda aqui, volta. Vamos fazer uma oração? Pai Senhor Jesus. Os obreiros aqui. Diego. Zé Ribeiro. Fazer uma oração. Glória. Glória.
fechar aqui no capítulo 42, senão nós vamos ter que voltar na aula para fazer um capítulo. E aí a gente encerra aqui já. Eita, deixa eu botar. Bora lá? Vamos terminar aqui e depois a gente. 41. Jó. Deus começa agora a questionar ele, quebrar ele diante da situação que Deus pergunta para ele. Né? Se é certo que você vai querer pedir força comigo? É certo que você vai querer assumir a posição e a condição de contender com o Todo-Poderoso? É sério isso? O capítulo 42, Jó agora, depois da surra que ele tomou, ele se coloca na condição verdadeira de servo. Capítulo 42, Jó responde ao Senhor e diz: bem sei eu que tudo agora, bem sei eu que tudo podes. E o ápice da obediência diante de Deus, o ápice do crescimento do homem e da mulher de Deus é quando a gente entende que o comando, o governo e o poder estão nas mãos dele. E Jó reconhece e diz: bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos, não é só das ações não, dos seus pensamentos, aquilo que o Senhor pensar. Por quê? Porque ele recebeu uma lição. Lembra da lição que ele recebeu? O que ele não mostra para ele? A onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Ele entende que nada do que aconteceu esteve fora do domínio e do governo de Deus, que todas as coisas estavam sob o domínio e o governo do Senhor. Ele entende de que há uma ação de Deus em cima daquela situação. Quem é aquele que diz tudo? Que sem conhecimento encobre conselho? Por isso eu falei do que não entendi. Eu falei, aí ele vai se justificar, né? Eu falei porque eu não entendia coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Do que ele está falando aqui? Das histórias, né, do povo ter saído do Egito, do livramento que Deus deu para o povo. Então ele começa agora a dizer: olha, eu falava do que eu não entendia. Para mim era uma coisa maravilhosa. Quando eu fiquei sabendo que Deus abriu o mar para o povo passar, que Deus sustentou o povo 40 anos no deserto, tudo isso para mim soou maravilhosamente, né? Ele fala: eu tinha uma certeza de que Deus tinha feito algo de que eu não tinha visto, que eu não tinha ciência, eu só ouvi. Mas agora vocês vão me ouvir. Olha, agora ele começa a dar aula, né? Verso 4: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Agora vai ser diferente, Deus. Eu vou perguntar e o Senhor vai me responder. Eu vou perguntar e o Senhor vai me ensinar. Eu vou perguntar todas as vezes que eu tiver uma dúvida. Eu não vou mais fazer o que eu estava fazendo antes. Eu não vou mais querer impor situações ou ensinar o Senhor. Não. Agora vai ser diferente. Agora eu vou perguntar e o Senhor vai me responder. Por quê? Com o ouvido dos meus ouvidos eu te ouvia. Eu ouvia o Senhor me direcionar. Eu ouvia o Senhor falar: por aí não. O Senhor falar: aí tudo bem. O Senhor falar: faz isso, faz aquilo. Eu ouvia. Mas agora, depois que eu levei aquela surra no deserto, depois que eu passei por aquele redemoinho de vento, depois que eu passei por aquela tempestade de areia, agora os meus olhos foram abertos. Ele teve que ficar com os olhos fechados no meio daquela tempestade, confiando na voz que ele estava ouvindo. Eu estou vendo alguém aqui. Alguém caiu do cavalo, lembra? Ficou cego 3 dias. Aí a partir daí ele passa a enxergar Deus. Jó passa pela mesma situação, trancado numa tempestade de areia, de olhos fechados, ouvindo o Senhor, sentindo toda aquela pressão do Todo-Poderoso em volta dele, sentindo toda aquela grandeza de Deus em volta dele, como Deus vinha quebrando ele das suas convicções e das suas certezas, colocando Jó exatamente no seu lugar, compactando o espírito de Jó dentro daquilo que Deus queria que ele fosse. Aí quando ele entende isso, ele fala: não, agora os meus olhos te veem. Depois que eu passei por toda essa situação, agora eu estou te enxergando. Aí entra os versículos onde eu falei para vocês na ministração, né, de sexta, que é quando os amigos dele vêm
pedir oração por ele, eles vão diante de Deus e falam: não, vocês vão atrás de Jó. Se Jó orar por vocês e abençoar vocês, eu também abençoo. E eles pegam agora o sacrifício e eles levam os sacrifícios para que Jó fizesse o papel de sacerdote. Aquele que eles estavam dizendo que não tinha Deus, aqueles que eles estavam dizendo que estavam em pecado, agora eles são obrigados a trazer sacrifício para que Jó apresentasse diante de Deus o sacrifício deles. E se Jó orar por vocês, eu vou abençoar e eu vou responder. Se Jó não abençoar vocês, sinto muito. Aí entra, né, o contexto onde Deus fala também com Abraão, né? Abençoarei, se te abençoar, e amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem. Aqueles que estiverem andando conforme a vontade de Deus, abençoando a tua vida, também serão abençoados por Deus. Agora, aqueles que tentarem prejudicar os seus passos, aqueles que tentarem envergonhar vocês, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, a mão do Senhor será convosco. A mão do Senhor será convosco. Porque não é palavra do pastor, não é palavra da igreja, não é palavra nossa aqui, é palavra de Deus sobre a vida daquele que é fiel. Por isso que a palavra do Senhor diz que a oração do justo não é justo segundo o olhar dos outros. Porque eu posso ser justo ao olhar de algumas pessoas e posso não ser justo diante de Deus. Como assim, pastor? Porque Deus sabe a intenção do meu coração. Às vezes a pessoa está dando a esmola não por dó do necessitado, mas para que o outro veja e fale: nossa, como que é uma pessoa boa. Olha, ajudou uma pessoa que estava na calçada levantada, deu um de comer. Meu Deus, que homem bom. Mas não queria ajudar a pessoa, queria sair na mídia, queria sair no noticiário, queria sair no Jornal das 10, queria aparecer no Facebook, no Instagram, queria sua foto estampada nos status do WhatsApp. Tem diferença? Tem. Está entendendo? Então, diante dessa situação agora, Deus vem colocar Jó numa situação de justiça. E não foi pouco não, você vai ver a oferta aí deles no versículo 8. Foi grande a oferta, dupla honra. Deus agora, né, manda que eles levem os holocaustos. Versículo 8: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós e por meu servo. Vocês vão oferecer sacrifício por ele agora também, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, para que eu não retribua vocês segundo a loucura de... Irmão, o que eles estavam fazendo era alguma coisa ruim? Aos olhos deles parecia boa, deu certo. Estou querendo mostrar para Jó onde ele estava errado. Estou querendo mostrar para Jó que ele tem que se consertar. Estou querendo mostrar para Jó que ele tinha que ser. Era alguma coisa ruim? Não, mas Deus fala, foi um momento de loucura. Até para a gente se envolver, até para a gente tomar algumas ações, a gente tem que ter a direção de Deus. Mesmo às vezes achando que está certo, mesmo às vezes achando que aquilo é o correto a se fazer, eu tenho que orar e pedir uma direção a Deus. Não é porque eu sei o que é certo, o que é errado, eu não sou dono da verdade. E eu não sei o coração e a intenção das pessoas. O que eles fizeram aqui era extremamente o que um pai faria, o que um irmão mais velho faria, o que um amigo de verdade faria, sim ou não? Mas Deus falou: vocês agiram como loucos. Eu não mandei vocês ir. Eu não mandei vocês voar, não. Vocês não sabiam o que eu estava fazendo na vida de Jó. Agiram loucamente, para que eu não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falassem de mim o que era reto. Vocês não falaram o que eu queria que vocês falassem. Com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temita, o Bildade, o Suíte, o Zofar, o Naamatita, e fizeram com o Senhor, conforme o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. O Senhor aceitou a oração e o sacrifício de Jó em prol deles. Quando Jó termina de orar por eles, porque, mano, pensa, se eu sou amigo desses caras aqui, se eu sou Jó, e esses caras me aprontam uma dessa, talvez eu não ia querer nem olhar na cara desses camaradas depois. Eu. Sim ou não? Sim. Pô, você foi acusado de coisa que você não fez, você foi injustiçado, você foi, pelas pessoas que então você esperava que te ajudassem. Mas Deus viu tanta sinceridade e verdade em Jó, que é o que Deus faz agora.
Deus vê que Jó, ao orar por eles e abençoar eles, Jó abençoou eles de verdade. E só depois que Jó ora por eles e Deus vê que em Jó não há maldade, que Jó não mudou, que Jó manteve o seu princípio, o que Deus faz agora? Virou o cativeiro de Jó, tirou a vergonha. E quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo que antes ele possuía. Tudo ou algumas coisas? Na minha tradução está tudo. Na sua tradução está tudo. E aí você pega a conta e você vai ver o que Deus retribuiu na vida de Jó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. E a Bíblia vai mostrar aqui, você lê lá no capítulo 1, você vai ver tudo que Jó tinha. Se você ler aqui, você vai ver que tudo Deus realmente dobrou, né? O que era 7.000 no começo, agora é 14.000. O que é 3.000 no começo, agora é 6.000. O que era 1.000, o que era 500 no começo, agora é 1.000. Depois você faz a comparação. Só que a Bíblia chega no capítulo 13, no verso 13, e também teve 7 filhos e 3. Quantos filhos Jó tinha no começo? 10. E agora, quantos filhos Deus deu? Dobrou? Dobrou. Porque Deus não tomou os filhos de Jó. Deus não tomou os filhos de Jó. Deus também não entregou para Satanás. Jó diz: tudo que eu tinha era de Deus. Pegou. Está onde os filhos de Jó? Com Deus. Quando Jó está à beira da morte, o que ele fala? Bem sei eu que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, sobre todos os homens, trazendo justiça, trazendo libertação. Quando Jó está num momento de quase morte, quando Jó está num momento de reflexão com Deus, de salvação, você vê que em nenhum momento ele questiona de ter perdido os filhos. Só quem tem certeza da salvação não sabe o que é isso. Só quem já perdeu um ente querido salvo sabe o que é isso. A esperança de naquele dia reencontrar todos os seus entes queridos, todos aqueles que foram com Deus. Então Jó não questiona Deus de ter perdido os seus filhos, porque Jó não perdeu, ele entregou, ele devolveu, e estão no lugar onde um dia ele também estará. Então Deus não tem que dobrar os filhos de Jó, porque os filhos de Jó não foram tomados, os filhos de Jó foram guardados. Aleluia. Deus falou: esses aqui agora é comigo, deixa comigo, estão guardados. Quando você vier para cá, você compartilha com ele. Agora eu vou te dar outros 10, que somado aos 10 que você já tem, são 20. Estão dobrados, em dobro. Mas os filhos você não perdeu, mas mesmo assim eu multipliquei, porque estavam com Deus. Você vê que Jó questiona a perca de tudo, que Jó fala de todo o sofrimento, mas em nenhum momento ele questiona acerca dos seus. Por quê? Porque ele tinha certeza. A certeza que ele declara para a gente no capítulo 19. Eu pensei que o meu Redentor, o que é Redentor? Salvador, libertador. O meu Redentor vive. Eu sei que ele está vivo. Por quê? Porque os meus filhos estão com ele. Aleluia. Ponto. E uma hora eu também estarei lá. Lembra que eu falei que Jó está à frente do seu tempo? Nas inquietações que ele vem falando, na certeza que ele tem no começo, na revelação da salvação, que nós vimos na outra aula, certo? Porque Jó ali está falando de salvação, redenção, libertação. Ele está falando de quem ali? De Cristo, irmão. Jó conheceu Cristo antes de Cristo vir para a terra. Tem noção? O nome que seria revelado depois, Jesus, o que era conhecido só como anjo do Senhor, Jó conheceu. Como? Como Redentor. Ou tem outro Redentor na Bíblia, eu não estou sabendo. Ou tem outro Salvador na Bíblia, eu não estou sabendo. Então Jó está falando de quem? De Cristo. Bem sei eu que o meu Redentor vive. Ele está juntando um povo zeloso, de boa obra, um povo santo, separado,
que eram os filhos de Jó, que estavam sendo santificados por quem? Pelo próprio Jó. Não era ele que oferecia sacrifício pelos filhos? Não era ele que instruía os filhos no caminho do Senhor? E só de pensar que os filhos poderiam ter pecado, apresentava sacrifício diante de Deus, buscando a libertação e a salvação deles? Entende isso? Então cuidado. Cuidado para não reclamar de percas que são investimento. Cuidado para não reclamar de coisas que Deus não tomou de nós. Cuidado para não reclamar de coisas que são processos de Deus na nossa vida para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Quantas das vezes eu chorei por coisas que depois eu olhei e falei, Senhor, eu não sei de nada, igual Joaquim, eu vou pôr a mão na minha boca. Eu acho que eu falei besteira. Eu acho que eu não devia ter questionado isso. Eu acho que eu não devia ter falado isso. Eu acho que eu não devia ter, me expressado dessa forma diante do Senhor. Eu vou pôr a minha mão na minha boca, para eu não pecar contra o Senhor, para eu não transgredir contra o Senhor. Que verdadeiramente nós possamos ter o sentimento de servo. Que antes de querer todas as coisas restituídas na nossa vida, primeiro, o que tem que ser reconstruído? O nosso relacionamento com... Você vê que Deus não começa a construir nada em Jó, enquanto Deus não reconstrói ele, enquanto Deus não leva ele para a tempestade de areia, não coloca ele de volta no eixo, não leva os amigos de volta na frente dele, para ver se ele não tem sentimentos ruins contra eles, para ver se ele não tem, nenhuma situação contra eles. Aí Deus fala, agora você está pronto para receber de volta. Agora você está pronto para receber tudo em dobro do que antes você achava que tinha perdido. Tá? E Deus tirou ele do deserto? Não, ele continuou prosperando no mesmo lugar, na terra da aflição, na terra do sofrimento, na terra do choro, na terra da humilhação. Foi aonde Deus honrou e levantou e prosperou a vida de Jó em dobro do que antes Deus ele tinha feito. Amém? Glória a Deus. Ficou claro o livro de Jó como nuvem, diante dos nossos olhos. Alguma pergunta? Alguém ficou alguma questão diante disso? Não, depois a gente pode se aprofundar nesse contexto, mas em outra aula, em outro momento. Mas acredito que ficou bem claro essa questão da clareza do que Deus vem fazendo na vida de Jó. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, trazer um tema diferente na próxima aula. E depois nós damos sequência aí com os livros da Bíblia. Amém? Já escalei algumas pessoas aí para preparar um estudo. Para nesse meio termo aí, estar trazendo um estudo aí para a gente de 1 a 2 aulas. E depois eu retorno para eu poder ter um fôlego. Amém? Glória a Deus. Estarei aqui com vocês aprendendo também. Glória a Deus. Curva a cabeça. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu ensinamento. Manifesta, Senhor, a grandeza do teu poder e da tua vontade. Continua, Senhor, trazendo a nós a revelação da tua palavra. E aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, que fique esclarecido, não só na nossa mente, mas também no nosso entendimento, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estende as tuas mãos e confirma a vitória. É o que nós te pedimos, ó Pai, certo da tua presença e da manifestação da tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Mãos erguidas, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de cada um de vós, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje comigo? Amém! Graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sendo Deus, quem impedirá? Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Vencendo bem, Jesus. A igreja está vindo, Jesus. Eu e a minha casa,